Será que africanos venderam seus semelhantes para serem escravos? No vídeo de hoje nós vamos tratar desta espinhosa questão. Mas desde já, deixe aqui o seu like, curta o nosso vídeo, se inscreva em nosso canal e vem comigo caçar mais essa história. Será que africanos realmente venderam seus semelhantes para serem escravizados? Há pouco tempo atrás eu me deparei com essa questão em um comentário de um dos meus vídeos aqui no canal. E resolvi elaborar um vídeo, uma reflexão sobre essa questão. A resposta para esta pergunta é não, porque esta pergunta tem dois erros lógicos. O primeiro erro é a generalização. E o que seria esta generalização? Pensar que os povos que viviam na África se viam como uma unidade africana de povos, ou como alguns dizem, que eles vendiam seus próprios irmãos, como se fossem todos uma grande família, como se fosse uma alegoria da história bíblica de José que foi vendido por seus irmãos para ser escravizado no Egito. E não era bem assim, e não é bem assim. A África é o continente com maior diversidade étnica do mundo. Só para vocês terem uma ideia, existem mais de 2.000 etnias e 8.000 subgrupos étnicos. O que estou dizendo? Isto mesmo, mais de 2.000 povos e mais de 8.000 subgrupos étnicos. Então imagine só se um povo vendesse em larga escala seu próprio povo. Seria um autoextermínio. E não foi isto que aconteceu. E neste caso nós estamos falando sobre identidade africana no contexto do tráfico transatlântico de escravizados entre os séculos XVI e o século XIX. O segundo erro lógico nesta pergunta é com relação à definição do que era ser escravo nas sociedades africanas e fora da África. A história da humanidade mostra que desde a antiguidade até os tempos modernos, a escravidão foi uma instituição conhecida e presente em muitas sociedades e culturas, e ela adquiriu várias formas de acordo com o tempo e também com o lugar. Por exemplo, os gregos e romanos eles submeteram prisioneiros de guerra e indivíduos capturados em ataques à escravidão. Na Roma antiga, por exemplo, muitos escravos eram de origem germânica ou celta, e há documentos que comprovam que os egípcios também trouxeram escravizados da Etiópia e de outras regiões da costa leste africana para o Império Romano. A figura legal do escravo que nós conhecemos hoje, ela na verdade tem origem no Império Romano. Os escravizados eles eram considerados como se fossem objetos e não tinham direito, por exemplo, a fazer um testamento, a um direito de testemunhar em uma ação criminal ou mesmo de processar por motivos criminais. Digo direito reconhecido pelo escravizador, por aquele povo que submeteu ele àquela condição. Não que ele não reconhecesse o seu direito de resistir. É bom que isso fique claro. Ele, inclusive, o escravizado, inclusive, poderia conseguir sua alforria, fosse por um gesto de gratidão do seu mestre ou através de compra com dinheiro, para assim adquirir a liberdade e o status social de cidadão. E note que eu ainda estou falando do Império Romano, ainda não estou falando de África aqui. A escravidão ela foi uma atividade central para os sistemas econômicos que foram desenvolvidos na Europa. Durante a Alta Idade Média, por exemplo, escravos saxões, anglos, alanos, eles constituíam uma parte importante da população da Europa. No século XI, esta forma de sujeição já foi diminuindo e por fim desapareceu na parte norte da Europa, mas ela ainda permaneceu muito viva nas regiões sul da Europa, principalmente nas áreas próximas ao mar Mediterrâneo. Nas sociedades africanas existiam formas de sujeição antes mesmo da chegada dos europeus por volta do século XV. A guerra foi a principal fonte de submissão à escravidão, mas as pessoas foram submetidas à escravidão por outras razões também. Que outras razões? Pagamento de dívidas, proteção contra ataque de inimigos, punições judiciais por crimes que houvessem cometidos e também pela fome. Os escravizados eles poderiam realizar diversas atividades domésticas, mas também poderiam ter funções econômicas, políticas, militares ou religiosas.
E estou falando isso dentro do contexto das sociedades africanas. Nas sociedades africanas, a escravidão não era uma instituição central na organização da sociedade. E também não foi, como foi mais tarde, nas Américas, um empreendimento econômico. A pessoa escravizada nas sociedades africanas, ela poderia deixar de ser escravizada com mais facilidade dentro do modelo das sociedades africanas do que no modelo de escravização que foi praticado nas Américas e aqui no Brasil. Ser escravizado nas sociedades africanas não significava perder os direitos de propriedade, os direitos de criar uma família ou de participar das atividades e instituições comunitárias. Vou dar um exemplo para vocês. Primeiro temos que considerar que, quando falamos de África, estamos falando de um território imenso, um território com mais de 2.000 etnias. Mas vamos pegar um recorte muito específico na região da Senegâmbia, por exemplo. Esta região da Senegâmbia, ela é muito interessante para nós estudarmos, porque ali havia 3 categorias, ou pelo menos 3 tipos de escravos. E embora não fosse fácil, havia uma possibilidade de promoção, de passagem de uma categoria de escravizado para outra. Como assim? Vou explicar. Os escravos podiam ser promovidos a domésticos se eles não fossem vendidos ali durante muitos anos, e também poderiam mudar de status quando os seus senhores também mudavam de status. Por exemplo, se o seu senhor se tornasse rei, o status desse escravizado também mudava conforme ao status do seu senhorio. Vamos ver, por exemplo, o caso do sistema social do Império Wolof, nesta região da Senegâmbia, que é uma região do oeste da África, onde hoje fica Senegal, Gâmbia e Guiné. Dentro do Império, havia um sistema de estratificação social. E dentro desta estratificação vinham os nobres, que eram divididos em nobreza política e religiosa. Haviam também ali os homens livres, aqueles que não tinham poder político. E haviam os escravizados, que eram conhecidos como Ja'am. E dentro desta categoria dos Ja'am, havia outras subdivisões. Havia os Ja'am Judu, que eram escravos domésticos, que poderiam ter riqueza. Ninguém poderia vendê-los porque ia contra o acordo social coletivo. Havia os Ja'am Sayor, que eram escravizados do mercado. Eles podiam ser comprados e vendidos e normalmente eram prisioneiros de guerra. E havia os Ja'am Bur. Estes eram escravos do rei. Eles se tornaram tão poderosos no século XVIII que chegaram inclusive a controlar a corte. Esses escravos da coroa, eles serviam à realeza e não a uma determinada linhagem. Eles formavam uma força guerreira que era altamente confiável e inclusive alguns eram membros da administração central. No século XIX, representantes dos Ja'am Bur, desses escravos do rei, eram inclusive consultados no conselho que elegia o soberano. Percebe como é diferente pensar a escravidão no contexto das sociedades africanas e fora delas, como no caso da escravidão praticada nas Américas e especificamente no Brasil? Talvez a pergunta seria: houve escravidão na África, dentro do território africano? A resposta é sim. Como houve na Europa, na Ásia, no México, antes da colonização, inclusive entre os próprios povos nativos indígenas das Américas, que podiam capturar inimigos derrotados em guerra e torná-los escravizados. Mas houve 2 grandes processos de escravização que impactaram o continente africano. Um foi o tráfico árabe, o outro o tráfico transatlântico de escravizados, que foi promovido pelos europeus. E o tráfico transatlântico de escravizados promovido pelos europeus foi uma das maiores e mais complexas empresas da história marítima e comercial no mundo, na história comercial, na história marítima do mundo. Um comércio de seres humanos que mudou para sempre a história e a estrutura das sociedades africanas. Não podemos esquecer que a história é o estudo das ações dos homens no tempo. Tenham estas ações produzido coisas boas ou ruins. Ver os africanos, seja na história ou nos tempos atuais, apenas como se fossem uma unidade política, é ignorar a diversidade, a história, a força dos povos africanos. Mesmo dentro de um país, centenas de etnias ainda lutam por sua identidade, que foi dilacerada dentro do processo de colonização europeia. A África são os Wolofs, os Mandinkas, os Bambaras, os Zulus, os Etíopes, os Falachas, os Haussás, os Yorubás,
o San e todos os outros povos que compõem o maravilhoso tecido humano de nossa ancestralidade. Tudo tem história, tudo é história. A África tem muita história e eu vim aqui contar ela para você.